Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o aparecimento em público do bispo Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus, juntamente com o apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Qual a minha opinião acerca desse assunto? O que eu penso a respeito disso? Bom, nesse vídeo eu estarei falando acerca desse assunto. Bem, antes deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi durante 20 longos anos da minha vida. E aqui nesse canal, através dos meus vídeos, eu tenho relatado tudo o que vi, o que vivi nos bastidores dessa instituição e como sobrevivi para hoje poder contar tudo. Espero poder de alguma maneira jogar luz da verdade, tá? Sobre as trevas que talvez se encontre a sua vida. Bom, um dos comentários que mais eu tenho ouvido, tá? Ou lido nos meus vídeos, que algumas pessoas têm feito, é o seguinte: engraçado, por que depois de 20 anos é que o Senhor vem relatar esses acontecimentos? Por que ficou 20 anos lá dentro e só depois vem falar de tudo que aconteceu, de tudo que viu? Por que não falou antes? Bem, é claro que por mais que eu procure explicar, e já tenho explicado nos mais de 30 vídeos que eu já gravei, que estão aqui publicados no meu canal, quando uma pessoa ela tem uma predisposição, tá, para não aceitar algo, para não acreditar em algo, então todos os esforços serão em vão, tá? No afã, na tentativa de mostrar para ela os reais motivos. Verdade. Uma certa ocasião eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: não dê explicações aos seus amigos, porque eles não precisam. Porém, também não dê explicações aos seus inimigos, porque eles não irão acreditar em você. É verdade. Você já observou isso? Quando alguém é seu amigo de fato, ele conhece a sua história, conviveu com você, ou se não teve a oportunidade de conviver com você, de ter convivido com você, melhor dizendo, essa pessoa acompanhou o seu trabalho e viu que aquele trabalho foi feito com seriedade, com verdade e de uma forma diferenciada da dos demais. Então, não precisa você falar muito para ela, porque ela vai entender só pelo fato de estar vindo de você. Assim como também não adianta ninguém tentar denegrir a imagem daquela pessoa, porque ela conhece aquela pessoa. Agora há pouco eu encontrei um amigo meu, ele se batizou no mesmo dia que eu, tá? Nós convivemos juntos no início da nossa caminhada na fé, e ele falava exatamente isso comigo, que sempre que ele encontrava alguém e esse alguém insinuava a querer falar alguma coisa a meu respeito, ele dizia: olha, pare, porque senão nós vamos entrar numa discussão, porque você vai falar de alguém que você ouviu falar, tá? Mas esse alguém, eu convivi com ele, eu entrei na igreja no mesmo dia que ele, nós nos batizamos no mesmo dia, nós convivemos anos juntos. Então eu conheço o caráter, o comportamento, o histórico. Então nada que você fale dele vai me convencer, porque você viveu com ele, conviveu com ele, conhece ele pessoalmente? Não, mas eu conheço. Então, para que nós não venhamos entrar numa discussão, então vamos parar por aqui, porque dele eu não aceito que você fale. Então veja como é diferente, tá? Os seus amigos de verdade, ou aqueles que te conhecem. Você não precisa se explicar muito para eles. Já os seus inimigos também, não adianta você se explicar muito para eles, porque eles estão predispostos a não acreditarem em você. Então, por mais que eu já tenha explicado nos meus vídeos por que eu vivi 20 anos na instituição e só depois de 20 anos eu tenha saído,
uma das perguntas que eu mais, ou uma das críticas que eu mais recebo é essa: por que ficou 20 anos e só agora está fazendo esses relatos? Ora, se você não acredita nos meus relatos, tá? Então, talvez você aceite o fato de que Deus, ele até tenha permitido que eu tenha vivido 20 anos dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, que tenha até chegado a ser um bispo da instituição, a ter tido acesso, tá, aos bastidores, à cúpula da igreja, para que eu tomasse conhecimento de como as coisas funcionam e hoje poder estar aqui falando para milhões de pessoas que jamais saberiam dessas coisas se alguém que um dia viveu lá dentro não lhes contasse. Talvez possa ser isso, eu não sei. Deus tem as suas formas de trabalhar, não é verdade? Eu só sei que hoje, quase 10 anos após a minha saída da igreja, eu não ganho absolutamente nada em estar aqui falando o que eu tenho falado, fazendo esses relatos. Na verdade, o que eu ganho é uma exposição, tá? O que eu ganho aqui são muitas críticas gratuitas que eu poderia não estar sofrendo ou tendo que ler, embora eu não as leia, eu já falei aqui, tá? Quando eu leio a primeira palavra eu já pulo para a próxima, porque esses vídeos eu estou gravando para aqueles que querem ser ajudados, para aqueles que querem, sabe, saber da verdade. Não que a minha verdade seja absoluta, mas pelo menos elas querem ter o direito de terem dois lados, para que elas possam pesar na balança e que elas possam comparar com o que elas têm visto acontecer e chegar à sua própria conclusão. Eu não estou aqui dizendo que o que eu tenho falado é a verdade absoluta, mas é a minha verdade, é o que eu vivi, é o que eu vi, tá? De como eu sobrevivi. E a questão de você acreditar ou não, aí já é um problema seu, tá? Eu estou fazendo esses vídeos para aqueles que querem a verdade. E essa é a verdade. Embora possa doer, embora possa ofender alguns, não é a minha intenção, tá? Porque eu amo a todas as pessoas, os membros, obreiros, pastores, bispos, tá? Que são da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu amo. Eu deixei lá pessoas que me querem bem, que me amam, que me respeitam, tá? E eu sei que muitas críticas são de pessoas que não me conhecem, da sua grande maioria de uma nova geração, que não me conheceram. E por isso às vezes falam assim: mas eu nunca ouvi falar do senhor. Claro. Quanto tempo você tem de igreja? 2 anos? 3 anos? Eu saí fazem quase 10 anos. Então é óbvio que você não deva me conhecer. E por isso você tira suas próprias conclusões. Mas a grande maioria daqueles que me conhecem pode ter certeza que tem um conceito completamente diferente do seu. Bom, deixa eu falar sobre a polêmica desses últimos dias aí, que foi o culto realizado no domingo na Igreja Mundial do Poder de Deus, onde o apóstolo Valdemiro Santiago, ele recebeu a visita do bispo Marcelo Crivella. Bom, primeiro, a minha opinião, tá? É apenas a minha opinião. Eu tenho o direito aqui de expressá-la no canal, que é o meu canal. Eu penso que, no mínimo, eu acho que se esse encontro ele devesse acontecer, a primeira coisa que deveria ter sido feita era o seguinte: primeiro, eles deveriam ter subido ali no altar, tá? E o primeiro assunto deveria ser uma explicação para as pessoas que ali estavam do porquê da visita do bispo Marcelo Crivella da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Que é uma instituição
declaradamente contra, avessa, perseguidora, difamadora da Igreja Mundial e do apóstolo Valdemiro Santiago, a ponto de não só o bispo Macedo, mas vários outros bispos, tá, divulgarem vídeos na internet, onde eles entrevistam supostos pastores ou supostos ex-pastores da Mundial, fazendo denúncias contra a Igreja Mundial, dizendo que lá é um antro de prostituição, de drogas, de ladrões, de roubos, e que eles são enganadores, e que é uma igreja de caídos, que é uma igreja de perturbados, e pegava ali os demônios como se fossem testemunha de acusação, tá? E perguntavam quem era que estava no apóstolo Valdemiro Santiago, e aí o demônio dizia assim: sou eu que estou nele, sou eu quem uso ele. Inclusive aquele símbolo da Igreja Mundial, que é um globo com as mãos embaixo, aquilo representa as minhas mãos segurando a terra. Então, depois de tantos ataques, depois de tantas as denúncias, sabe, de tantas difamações, depois de ter pego lá todos mobilizado o jornalismo da Rede Record e mandado fazer uma matéria para mostrar lá gados, fazendas, propriedades do apóstolo compradas ali supostamente, de acordo com a acusação, com o dinheiro ali dos fiéis, tá? Então, depois de tudo isso que foi feito, e todo esse circo que foi armado, tá? De todo esse circo que foi armado, aí você pergunta assim para mim: por que circo? Porque se essas denúncias, se esses falatórios, se esses comentários estivessem vindo de uma igreja que tivesse uma conduta ilibada, irrepreensível, que tivesse moral, que tivesse ética, que tivesse uma conduta de acordo com os princípios cristãos e que tivessem práticas completamente opostas, então tudo bem. Mas parecia que cada vez que os bispos da Universal, o bispo Macedo, estava falando da Mundial, era como se ele estivesse falando de si próprio e ainda se elogiando. Verdade. Porque essas difamações contra a Mundial, para a Universal, são elogios. Então, depois de fomentarem o ódio, depois de inflamarem os obreiros, os jovens, os membros, os pastores contra o apóstolo Valdemiro Santiago, contra a Igreja Mundial do Poder de Deus, no mínimo, o que deveria ser feito antes desse encontro em público, tá? Para que o povo não ficasse ali com aquela cara de tacho, aquela cara de paisagem, o povo não sabia se ria, se aplaudia, se chorava, se fechava a boca, porque a boca ficou aberta, tá? O mínimo era dar uma explicação para as pessoas e dizer, por exemplo, qual o motivo que o bispo Marcelo Crivella estava ali. Foi o apóstolo Valdemiro Santiago quem o convidou, quem o procurou, ou foi o apóstolo Valdemiro Santiago, ou foi o bispo Marcelo Crivella quem procurou o apóstolo? E se foi, qual a intenção? Qual o propósito com isso? Era declarar a paz, levantar uma bandeira branca, sabe? Declarando paz dessa guerra que se instituiu das duas instituições? Ou se uma aliança política para as próximas eleições, já que o Marcelo Crivella ele será candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Qual a intenção? Sabe? Ora, como que pode anos a fio, tá? A Igreja Universal do Reino de Deus ir lá e tomar programas de televisão do apóstolo, horários do apóstolo, comprar, pagar o dobro, o triplo, segundo o próprio apóstolo. Valdemiro Santiago relatou muitas das vezes chorando no ar, certo? E dizendo que a Igreja Universal tinha tomado os programas dele. Então, depois de tanta guerra,
depois do povo ficar ali até vacinado, um contra a igreja do outro, será que esse povo não merecia o respeito, o mínimo de respeito, de uma justificativa, de uma explicação, e não apenas um simples abraço de ambos dizendo, Deus abençoe? Ora, o povo, isso para mim, tá? É a minha opinião, mas isso para mim é como se a opinião do povo, esse abraço, foi um gesto que representou para mim, como se a opinião do povo, o que o povo pensa ou deixa de pensar, olha, pouco importa. Pouco importa. É como se o povo fosse apenas uma massa de manobra que, se você diz que é do diabo, então o povo vai dizer, é do diabo. Se você diz que é de Deus, o povo vai dizer, é de Deus. Se você diz que é má, então, ele é mau. Se você diz que é bom, ele é bom. Então, quer dizer, eles agem como se o povo não pensasse. E você sabe que eles têm razão? Que a grande maioria não pensam, não se esforçam para pensar. Apenas ouvem, obedecem cegamente e não perguntam por quê, para quê, não questionam, e é por isso que eles agem dessa maneira. Aí a pergunta que eu faço, ora, o Marcelo Crivella, ele foi lá na Mundial por si só, ou ele foi com a autorização, com o aval, com a bênção do Bispo Macedo? Aí aqueles que dizem, não, ele foi lá por iniciativa própria, o Bispo Macedo não tem nada a ver com isso. Mas eu que já vivi dentro da instituição, sei que uma folha ali não pode ser movida sem o consentimento do Bispo Macedo. Jamais o Bispo Marcelo Crivella iria lá se o Bispo Macedo não autorizasse. Aí vem aquela pergunta, ora, mas não foi o próprio Bispo Macedo quem disse que aquele lugar lá, a Igreja Mundial do Poder de Deus, era do diabo? Que ali só tinha um demônio, que era o demônio que estava lá, que o Valdemiro era demônio, que o povo que estava lá ia estar com a vida desgraçada? Quantas vezes ele pegou o demônio dizendo, o que vai acontecer com as pessoas que forem para lá? Eu vou entrar nelas, eu vou arruinar a vida delas. Então, o Marcelo Crivella entrou lá. Então quer dizer que os demônios vão arruinar a vida dele? Quer dizer então que os demônios que estão na Igreja Mundial entraram todos na vida do Bispo Marcelo Crivella? É isso? Ou vale para uns, não vale para outros? Ou é aquela coisa de que não é o que pode ou o que não pode, é quem pode e quem não pode? Ou então o povo não pode ir na Mundial, os obreiros não podem ir lá visitar a Igreja Mundial, mas o Bispo Marcelo Crivella pode. E olha lá, se num futuro bem breve, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, se nós não vermos aí, tá, o próprio Bispo Macedo, juntamente com o apóstolo Valdemiro Santiago, em aliança, tá, por alguma causa. E sabe o que me deixa triste? É que geralmente essa causa, ela nunca é em prol do povo, sempre é em prol das instituições, dos interesses próprios, sejam eles políticos, sejam eles das instituições, tá? Sejam eles financeiros, mas nunca é em prol dos interesses do povo, das pessoas. Agora, eu digo isso por quê? Porque subentende-se, tá? E para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta, já dizia minha mãe. Para quem sabe escrever, um pingo é letra, já dizia minha avó, tá? De consideração. É o seguinte, que subentende-se que aí há um interesse político, tá? Porque isso é às vésperas das eleições. Então há um interesse político, tá? Agora esse interesse político é visando você, membro, obreiro,
Não. Eu digo não porque eu tenho recebido algumas denúncias, por exemplo, essa semana eu recebi uma denúncia de um obreiro, semana retrasada. E esse obreiro, ele é obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, e ele falou comigo o seguinte: olha, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tem um obreiro que ele saiu da obra. Então ele é um ex-obreiro, mas ele foi um obreiro muito aplicado aqui. Um obreiro que ele sempre vestiu a camisa, tá? Em todas as eleições de uma vereadora da igreja, depois na outra eleição dessa mesma vereadora, ou seja, reeleição, ele vestiu a camisa. Depois, quando essa vereadora tornou-se deputada, ele vestiu a camisa, tá? E quando essa deputada estadual tornou-se deputada federal pela Igreja Universal do Reino de Deus. E esse obreiro sempre foi ali um militante, um cabo eleitoral, sempre trabalhou nas eleições, enfim, como eles dizem lá, deu a vida, colocou o coração. Só que esse obreiro, o ex-obreiro, ele foi diagnosticado com AIDS. Inclusive eu tenho uma foto dele aqui, tá? Eu tenho uma foto, eu recebi pelo WhatsApp a foto dele. E ele foi parar numa UTI, tá? Num hospital público. E ele estava lá nesse hospital público recebendo um tratamento de animal, tá? E o que aconteceu? Esse obreiro, juntamente com outros ex-obreiros que o conheciam e que tinham muito carinho por ele, tá? Foram até essa deputada federal da Igreja Universal do Reino de Deus para pedir que ela desse um jeito de removê-lo dali, desse hospital da posse, tá? Para um dos outros 2 hospitais que tem a especialidade no tratamento do vírus da AIDS. E esse obreiro que me fez a denúncia, ele disse: olha, isso é possível, porque eu fui motorista da SAMU durante 9 anos, tá? E eu sei que é perfeitamente possível. E ela podia fazer isso. Só que, pasmem, ela disse que não podia fazer nada. E aí, esse obreiro, ele é obreiro da Igreja Universal, juntamente com outros ex-obreiros, se reuniram para poder pagar uma das enfermeiras, tá? Desse hospital público, embora ela já ganha para isso, porém, eles haviam ido visitar esse rapaz, e ao chegar ali muito debilitado, sequer conseguia falar com eles, mas um outro paciente que estava lúcido, disse para eles: olha, é bom vocês darem uma assistência maior, porque tem 2 dias aí que ninguém sequer vem aqui vê-lo, sabe? Não está se alimentando, não vai durar muito não. Então eles se reuniram para pagar, dar ali algum agrado para uma enfermeira para cuidar daquele rapaz que estava ali às mínguas, morrendo às mínguas, tá? E essa deputada disse que não podia fazer nada. Bem, passou aí uma semana da denúncia dele, e ele voltou a me ligar dizendo que o rapaz faleceu e que no dia do sepultamento, então quem estava lá para dar toda assistência? Uma vereadora que nem da igreja tá? Que não foi eleita pela igreja, que não faz parte da Igreja Universal, mas ela estava lá dando toda assistência, e só saiu depois que tudo terminou, tá? Aí você diz assim: também é interesse político, época de eleição. Sim, mas o que eu quero que você entenda é que não tinha lá um político, tá? Ou essa deputada da Igreja Universal do Reino de Deus dando lá nenhuma assistência, nenhum auxílio, nenhum apoio. Aí você vai dizer assim: mas ele não era mais da igreja, ele agora era um ex-obreiro. Então quer dizer que você está assinando embaixo e concordando que esse é o tratamento que a igreja deve dar às pessoas, só valorizá-las enquanto ela está dentro da instituição.
enquanto ela for um obreiro, um pastor, um membro, um bispo como eu. Então tem valor. Saiu, morra. É assim? Isso é a igreja do Senhor Jesus? Esse é o amor que Deus ele nos ensinou? Não. Não, muito pelo contrário. Porque é como diz a Bíblia, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Então, aqueles que estão bem, tá? Não precisam tanto de assistência quanto aqueles que estão mal. Então, se não fosse por um papel, tá, de uma pessoa cristã da igreja, seria pelo papel de uma parlamentar, que deveria estar ali porque ele faz parte da sociedade. Não é verdade? Ele é um cidadão. Se não quer tratá-lo como um irmão ou como uma alma, tá? Inclusive, esse obreiro falou comigo o seguinte, que estavam lá apenas no enterro dele. Ele tinha feito parte ali de uma sede. Ele era obreiro de uma sede por muitos anos. E estavam lá apenas 5 obreiros. E haviam outros ex-obreiros. Pastor, só teve lá um da Universal. Mas esse um não foi o pastor ali da igreja local, não. Esse pastor veio de outra cidade para o sepultamento dele, o velório dele, sabe por quê? Porque eles haviam sido obreiros juntos, eram amigos. Então ele veio por questão da amizade. Mas não foi porque a igreja determinou ali ou mandou um pastor para fazer o sepultamento. Isso foi essa semana agora. Eu tenho aqui, olha, a foto dele no hospital lá, a míngua, num leito lá, morrendo, tá? E essa é a política da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse é o assistencialismo. Esse é o trabalho social da igreja, o braço social da igreja. Vergonhoso. Vergonhoso. Então, é para isso que eles querem alcançar o poder, é para isso que eles querem chegar à prefeitura, ao governo, à presidência da República. E aí, eu estava pensando, se os obreiros, que hoje são obreiros, não vou muito longe não, lá de Nova Iguaçu, tá? Não vou aqui generalizar, mas você que é obreiro, pense nisso. Porque se esses obreiros lá de Nova Iguaçu pensassem um pouco, eles iriam refletir no seguinte, peraí, se hoje ele, porque não é mais obreiro, foi tratado assim, com desdém, com descaso, com indiferença, então isso significa dizer que se amanhã eu também não for mais obreiro, eu serei tratado do mesmo modo, da mesma forma. Ou você acha que vai ser diferente com você? Não vai não. Você pode ter certeza que não vai não. Então, a pergunta que fica no ar é: o que está por trás desse encontro? Será que o bispo Marcelo Crivella apareceu lá do acaso, do nada? Ou será que eles não se conversaram antes? E se provavelmente se conversaram antes, o que eles conversaram? Qual é a intenção? Qual foi o motivo? O povo tem o direito de saber, tá? Porque xinga, esculhamba um ao outro e depois vai lá dar um abraço, diz Deus te abençoe, sabe? Demonstra ali como se fosse amigo de velhos tempos. Então o povo está sendo enganado, ludibriado, sabe? Então, essa é a minha opinião a respeito dessa aparição em público aí, tá? E vou aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver no que é que vai dar, tá bom? Bem, alguns disseram assim para mim, olha, mas aquilo ali foi uma montagem. Você acredita que teve gente que disse que aquilo era uma montagem? Disseram que pegaram o bispo Marcelo em um altar, o apóstolo em outro altar, e fizeram uma fusão, uma edição, só faltaram dizer que fui eu que fiz. Aí a pessoa dizia assim, não, porque aparece lá o nome Jesus Cristo é o Senhor. Primeiro que não aparece o nome Jesus Cristo é o Senhor. Onde está o apóstolo Valdemiro Santiago? Aparece só Jesus Cristo, tá?
Porque na igreja mundial também se usa. É o mesmo ontem e hoje. Mas veja que a pessoa, para defender, ela procura alguma coisa, sabe? Algum motivo para falar. Então ela disse que foi uma montagem. A outra disse assim, ou não, o bispo Marcelo Crivella foi lá como senador. Ele não foi lá como bispo. Ué, mas existe isso? Então, não reclame você que disse isso, se amanhã, tá? O bispo Marcelo Crivella, ele tiver um comportamento antiético e fora do respaldo, do comportamento da palavra de Deus, tá? E ele disser, não, isso aqui eu agi como senador, não foi como cristão, porque para mim não existe o senador e o bispo, não, são uma pessoa só, tá? São uma pessoa só, as duas pessoas têm que andarem juntas. O senador tem que dar testemunho de um cristão ou de bispo, e ele tem que ter um comportamento, uma conduta que coadune com o que ele é, tá? Ele não pode, por exemplo, quando sai de casa, tira a capa de bispo e bota a capa de senador, o terno de senador, é isso? Não existe isso, tá? Bom, um outro disse assim, não, esse vídeo aí é antigo, esse vídeo aí é da época que o Valdemiro era da Igreja Universal do Reino de Deus, só que passou ao vivo para todo o Brasil. Então veja que ponto a pessoa chega, né? Que ponto a pessoa chega? São pessoas que não querem enxergar. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Bom, então era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like aqui, curta aqui embaixo, tá? Eu peço que você também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E peço a você também que se inscreva no meu canal, tá bom? Eu estou preparando um material exclusivo para as pessoas que estão inscritas no meu canal. Em breve, tá? Eu estarei colocando apenas exclusivamente para as pessoas inscritas no meu canal algo, sabe, especial que estou preparando para vocês. Tá bom assim? Bem, então um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.